Salmo 131 e ele por completo. Salmo 131, versículo 1, 2 e 3. Salmo 131, versículo 1, 2 e 3. Hoje nós queremos falar sobre como nós crescemos espiritualmente. Domingo passado nós falamos sobre saúde espiritual, como nós temos saúde espiritual. Hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual, que não é muito desconexo, não é muito diferente do que nós meditamos semana passada. Mas como que nós podemos ter saúde, crescimento? Como que nós podemos crescer espiritualmente? Quer dizer, como que nós podemos avançar em santidade? Como que nós podemos nos tornar cada vez mais santos? Salmo 131, versículo 1, diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, o meu coração não é orgulhoso, nem são arrogantes os meus olhos. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma, como uma criança desmamada junto de sua mãe. Assim está a minha alma em mim. Israel, versículo 3. Israel espera no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Queridos, hoje nós vamos usar muito essa figura ou essa imagem de uma criança sendo desmamada de sua mãe. Nós sabemos que toda criança, quando ela nasce, ela necessita do leite materno, é necessário para que ela cresça, se fortaleça, enfim. Mas chega uma hora que toda criança, ela precisa ser desmamada, uma hora ela vai ter que começar a ingerir alimentos mais sólidos e cada vez depender menos do leite materno. E aí nós conhecemos muito bem essa ideia de que nós passamos isso muitas vezes, onde nós ficamos inquietos, nós ficamos longe de termos paz. Quantas vezes nós não ficamos agoniados com as coisas da vida? Quantas vezes nós não perdemos a nossa paz por coisas que nos acontecem aqui? Quantas vezes nós não ficamos reclamões, quantas vezes nós não ficamos chateados porque algum desejo não se realizou, porque alguma expectativa não se realizou, eu esperava que isso acontecesse, então vem algo e muda todas as coisas, né? Da mesma forma que muitas pessoas faziam planejamentos, por exemplo, daquela vez, ou quando um avião cai, nós sabemos que muitas pessoas que estavam no avião tinham muitas ideias. Alguns dias atrás, nós tínhamos uma família inteira que infelizmente perdeu sua vida em acidente. Essas famílias, elas tinham muitos planos. Muitas pessoas têm muitos planos e aí às vezes foge da nossa realidade. Acontece exatamente ao contrário do que nós esperávamos e nós ficamos frustrados, ficamos nervosos, ficamos impacientes, nós reclamamos e nós nos tornamos assim, nós nos tornamos ofensivos, nós enchemos de ira, e com certeza nós conhecemos já essa realidade, não é? Muitas vezes já faz parte do nosso cotidiano, assim, quando as coisas não acontecem como nós queríamos, e aí muitas vezes nós tentamos achar justificativas para essa nossa ira, nós ficamos irados, nós ficamos impacientes, nós ficamos irados com Deus, nós dizemos: Deus, o Senhor está fazendo planos ridículos, o Senhor está sendo infiel, o Senhor não me ama. E aí ou outras vezes nós justificamos dizendo: mas aquela outra pessoa também não me ajuda, né? O outro não conseguiu, se tivesse acontecido com outras pessoas, isso também, essa pessoa também ia ter reagido assim. E aí com esses nossos pequenos surtos, nós tentamos muitas vezes justificar o nosso erro, culpando as outras pessoas, culpando as situações que aconteceram, não é? E nunca nós culpamos a nós mesmos, não é? E a verdade é que, como nós falamos a recém, Jesus, Ele nos conhece. Jesus, quando Ele olhou para Pedro, Ele disse: você vai me trair, porque Jesus Cristo, Deus, Ele conhece o coração do ser humano melhor do que nós nos conhecemos. Quando falamos da visão bíblica do nosso coração, nós devemos sempre lembrar que nós não conhecemos o quão perdido nós estamos
Mas sim, Deus, Ele conhece totalmente o quanto nós podemos ser perversos e pecaminosos. Somente Deus conhece o coração completamente do homem, o coração de forma completa, só Deus consegue compreender. E aí, Jesus, Ele sabe como todas as pessoas, elas podem se tornar de gatos mansos, elas podem se tornar leões irados, de feras. Só Deus pode conhecer o que há de intenção dentro de um coração humano mesmo, não é? E aí, Deus, Ele conhece o luto, Deus, Ele conhece as suas preocupações, Deus, Ele conhece, Deus, Ele não ignora a injustiça das pessoas, Deus, Ele não ignora todas essas coisas, mas Ele conhece, Ele mesmo vivenciou todas essas coisas. Cristo, Ele vivenciou injustiça. E Jesus Cristo, Ele nunca reagiu com pecado aos sofrimentos externos. Cristo, nós sabemos, Ele ficou irado quando Ele entrou no templo, mas mesmo aquilo não foi pecado, porque de forma justa, Ele estava defendendo a casa de seu Pai, não é? Mas Jesus Cristo, Ele mesmo passando por todos os sofrimentos, Ele não reagiu de forma pecaminosa. Ele nunca se irou contra Deus, Ele nunca blasfemou o nome de Deus, apesar das circunstâncias serem infinitamente piores do que nós passamos. E aí nós sabemos que a resposta bíblica não é mudar a realidade ao nosso lado. Nós dizemos muitas vezes, olha, se fosse assim, se fosse assado, se isso não tivesse acontecido, então eu seria feliz. Mas a Bíblia nunca nos ensinou a mudar a nossa realidade. A Bíblia nunca nos ensinou a mudar o sofrimento, mas a Bíblia sempre nos ensina a mudar o nosso coração. Jesus sempre nos ensinou a experimentarmos uma verdadeira transformação. A Bíblia sempre vai dizer, experimente um coração transformado por Deus, pela palavra de Deus. E aí nós sabemos, Deus, Ele deseja nos dar um novo coração, é isso que está escrito em Ezequiel 14:5, pegar-nos pelo coração. Deus, Ele deseja não mudar as pessoas ao seu redor, mas Ele quer mudar você, Ele quer mudar a sua ideia de mundo. Ele quer mudar o seu coração, Ele quer mudar as suas vontades, Ele quer mudar a sua mente. Jesus, Ele disse em Marcos 7:21, pois é de dentro do coração dos homens que vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, blasfêmia, orgulho e insensatez. Todos esses males vêm de dentro do coração e tornam o homem impuro. Por isso que nós não podemos dizer que é a sociedade que corrompe o homem, mas sim o homem que corrompe a sociedade. É o homem, nós dizemos assim, as pessoas estão sendo influenciadas, por isso que elas roubam, elas são influenciadas porque elas nasceram em tal família, porque elas nasceram em tal bairro, então por isso que elas se tornam assim. Não, a Bíblia diz, as pessoas são assim, porque vem do coração delas todo tipo de imoralidade. Por isso que nós precisamos mudar o nosso coração, e não a realidade, não o contexto em que nós vivemos. Por isso que nós precisamos mudar então o nosso coração. Precisamos de forma urgente um novo coração. E aí o Salmo 131 mostra exatamente como que Deus transforma o nosso coração, como que Deus faz isso. E esse Salmo, ele convida nós, e eu quero convidar os irmãos, e que nós venhamos experimentar juntos com Davi, que a gente possa experimentar essa transformação do coração, essa transformação da nossa mente. É preciso mudar, e o Salmo 131 nos mostra e nos convida a participarmos disso. E aí nós podemos olhar, Salmo 131, nós podemos olhar como que Davi era antes. Aqui Davi está dizendo que ele
ele não estava mais olhando para as coisas do mundo. Ele diz: o meu coração não é orgulhoso, não são arrogantes os meus olhos, eu não ando à procura de grandes coisas. Mas então, como que Davi era antes? No versículo 2, ele diz assim: certamente que tenho portado e sossegado como uma criança. Quer dizer, alguém que sossega, antes ele estava agitado. De forma óbvia, todos aqueles que param é porque estavam caminhando. Da mesma forma, ao mesmo passo que se Davi agora está sossegado, é porque antes ele estava agitado. Ele diz assim como uma criança que quando lhe falta o alimento materno, ela se agita, ela grita, ela esperneia. Da mesma forma, parece que Davi, ele estava insatisfeito. Nós podemos citar, por exemplo, o orgulho e a arrogância. Talvez Davi, ele podia dizer assim: eu era assim antes, no sentido negativo, eu era agitado, eu estava totalmente, quando eu não conseguia o que queria, eu não ficava em silêncio. Quando não acontecia como eu queria, eu ficava agitado, ficava orgulhoso, ficava irado. Nós podíamos, talvez, é isso que Davi queria dizer. Era difícil lidar comigo, porque eu era como uma criança que estava sendo desmamada, eu era totalmente agitado, porque agora eu sosseguei, eu acalmei a minha alma. Eu era assim antes, quando eu não conseguia tudo o que queria, e assim somos nós. Nós vivemos de uma forma agitada, porque as coisas não saem do nosso, porque as coisas saem do nosso controle. Quando o nosso chefe, ou os nossos funcionários, ou o nosso emprego, ou a nossa empresa, ou o nosso dia a dia. Porque os meus familiares, porque os meus amigos, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. E aí nós vivemos de forma inquieta, nós vivemos assim: nossa, eu estou vivendo de forma inquieta. Isso quando nós, de forma inquieta, eu quero dizer que nós vivemos com ansiedade, vivemos preocupados, vivemos angustiados, vivemos com medo. Parece que Davi está dizendo isso. Antigamente eu vivia dessa forma, assim como nós vivemos. O orgulho e a arrogância talvez fizeram parte. 1 Samuel 17, 28, um dos irmãos de Davi diz sobre Davi o seguinte, 1 Samuel 17, 28. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Ora, nós não podemos pressupor que o irmão de Davi estava proferindo uma mentira aqui. O irmão de Davi estava dizendo que ele conhecia já esse passado, ou essa tendência de Davi ser arrogante e ter más intenções. Mas agora, aqui Davi está dizendo que ele não tinha esses olhos arrogantes mais. Não são arrogantes os meus olhos. Agora no Salmo 131, nós temos um Davi que parece estar evoluído, está crescido, está, como ele diz no versículo 2, ele está desmamado, ele não vive mais inquieto. Mas ao que nos parece, no começo da jornada de Davi, ele era arrogante. E aí vencer o orgulho é uma das tarefas mais importantes da nossa vida. Vencer o orgulho, vencer a arrogância é fundamental, é o processo que leva a vida inteira, porque quando o orgulho ele se instala nas nossas vidas, isso se espalha como um câncer que não é tratado, e isso nos aprisiona. Nós começamos a viver em função de nós mesmos, começamos a viver apenas olhando o nosso próprio benefício. Encaramos o casamento assim, encaramos os nossos negócios assim, encaramos o nosso dia a dia apenas sempre pensando em nós mesmos. Então por isso que Davi nos convida, nós precisamos nos desmamar disso, sair, nós precisamos crescer. Enquanto o nosso orgulho for alimentado,
nós vamos ficar assim, nós vamos ficar inertes, nós não vamos crescer espiritualmente. O Salmo 138, 6 também diz: o Senhor é excelso, mas Ele olha para os humildes, Ele odeia os orgulhosos. Tiago 4,6 também, Deus resiste aos orgulhosos. 1 Pedro 5,5, todos vós revistam-se de humildade, não de orgulho. Então, o orgulho e a arrogância devem ser combatidos diariamente em nossa vida. Diariamente. E aí muitas pessoas dizem assim, mas o que eu quero nem é tanta coisa assim, eu só queria ser reconhecido um pouco. Eu só queria ser notado um pouquinho. Será que é pedir demais? Nós, pastores, muitas vezes, nós podemos dizer assim, eu quero que a igreja, ela escute bem a minha pregação, e aí se acontece alguma coisa, se não sai como a gente quer, então a gente fica já meio, mas essa igreja não escuta nada do que eu falo, afinal eu já estou fazendo uma coisa para Deus, e ninguém me escuta, né? Nós ficamos, isso deve ser a nossa luta diária, nós ficamos tão orgulhosos, tão arrogantes dentro de nós mesmos. Outros irmãos podem dizer assim, eu só queria um pouco de sucesso no que eu faço, eu só queria um pouquinho mais de inteligência, eu só queria ser um pouquinho melhor, eu só queria ser um pouquinho mais sucedido, só queria ter um pouquinho mais, nem é tanta coisa. Queridos, a Bíblia nos ensina, não favoreça o orgulho e a arrogância, mas olhe, seja humilde, alimente a humildade no seu coração. Nós devemos desejar mais amor e reconhecimento, isso é verdade, não é errado em si desejar ser amado ou reconhecimento, mas nem tudo o que desejamos é ruim, mas quando nós estamos dispostos a desobedecer às leis de Deus, para ter um pouquinho mais de amor, quando nós estamos dispostos a desobedecer tudo que Cristo ensinou para ter um pouquinho mais de reconhecimento, então nós estamos erguendo ídolos, falsos ídolos em nossas vidas. E é aí que nós nos tornamos inquietos, porque se nós não conseguimos um pouquinho mais de reconhecimento, e é isso que acontece em muitas igrejas. As pessoas, elas gostam de exibir os seus dons. Eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. E aí, se as pessoas não ganham o devido reconhecimento, elas ficam iradas. Elas ficam iradas. Elas ficam inquietas. E aí, nós gritamos por dentro, às vezes por fora, e nós olhamos para Davi, e ele diz que provavelmente Davi também foi assim uma vez. Ele estava inquieto. Ele tinha ambições que não eram saudáveis. Em outras palavras, no Salmo 131, versículo 1, ele diz assim, eu parei de buscar o que era impossível, eu parei de buscar o orgulho, eu parei de buscar as coisas que eu não são mais arrogantes os meus olhos. Então, quando nós buscamos coisas que ficam além do nosso alcance, nós vamos ficar inquietos, nós vamos ficar irados com Deus, nós vamos ficar irados com o próximo. Se nós queremos reconhecimento dentro da igreja, nós vamos ficar irados se o pastor não me der a oportunidade certa, se os irmãos não me derem a oportunidade certa, se o pastor não for me visitar, ou se alguém não fizer isso para mim, nós vamos ficar totalmente irados, descontrolados, não é? E obviamente nós vamos ficar em constante medo também, porque nós vamos achar que tudo está sendo perdido, não é? Isso é arrogante, isso é orgulhoso, isso é orgulho. Mas existe um caminho para a paz. Davi está dizendo que existe um caminho que nós devemos, onde nós podemos nos acalmar e tranquilizar a nossa alma. Não é? Sossegado. Existe um caminho. Então nós vemos, como eu já falei, aqui uma criança que está sendo desmamada, não? Uma criança que está sentada no colo da mãe, e ela está em paz, ela está alimentada, ela está em paz.
E queridos, o processo de desmame é justamente isso, ele é um processo. Não é do dia para a noite que você para de dar o leite materno e começa a dar carne e arroz. Mas isso é um processo, às vezes demora, e assim é com a nossa vida. É uma constante luta. Davi, provavelmente ele experimentou, ele vivenciou isso espiritualmente. Ele conheceu esse sossego, ele conheceu essa paz, ele teve que começar a experimentar aos poucos, ele começou a experimentar essa serenidade aos poucos. Quer dizer, ele foi desmamado, ele foi tirado do leite materno. Isso é um processo. E como que isso pode acontecer, queridos? Qual é esse caminho? Como que nós podemos fazer isso? Como que isso pode acontecer? Será que não é isso que nós procuramos a vida inteira? Se nós olhamos para os primeiros pontos que nós olhamos, nós devemos lutar contra o orgulho. Não devemos alimentar o nosso orgulho, mas nós devemos lutar contra. Mas aí perguntamos para Davi, Davi, como que tu conseguiu ser desmamado do leite materno? Como que tu pode agora estar sossegado como uma criança que foi desmamada? Como que você pode estar sossegado? E aí, as pessoas do mundo e muitas igrejas pregam isso, ao misturarem a psicologia, ao misturarem coisas que aparentemente dão certo para as pessoas do mundo, e elas vão dizer assim, olha, para você parar de pecar, você precisa, quando você está prestes a se irar, você tem que fechar os seus olhos e você começa a contar, 1, 2, conte até 10. Pode te acalmar no momento, você pode não explodir, mas a Bíblia diz que é a ira que está dentro do seu coração, já é pecado. E aí eu te pergunto, contar até 10, por exemplo, contar até 10, vai fazer com que você se livre da ira no futuro? Óbvio que não. Algumas pessoas antigamente, hoje já não é mais, mas nós podemos fazer isso dentro do nosso coração, é se autopunir. Quando uma pessoa antigamente pecava, elas se davam chicoteadas, elas se automutilavam, dizendo, você é um pecador, e deixavam em seu corpo marcas, como se fossem, você pecou, então precisa ser marcado no seu corpo precisa ser rasgado, para que você se lembre e não peque mais. Mas queridos, nada disso muda o nosso coração. Nada disso muda o orgulho que está dentro do nosso coração. Não é contar até 10, não é olhar para a psicologia e eles vão dizer assim, você precisa relaxar, né? Então precisa tirar umas férias. Se você tirar férias, aí você vai ver que depois você vai voltar e aí você já não vai ser mais tão irado assim. Não, a Bíblia não nos ensina. É óbvio que é ótimo tirar férias. Você precisa tirar férias. Faça isso se você puder. Mas, queridos, isso não muda o meu coração. Eu posso ir para a praia, eu posso voltar, mas o meu coração vai ser o mesmo. Eu posso contar até 10, mas o meu coração continua o mesmo. Eu posso me automutilar, posso ter as marcas do pecado na minha vida, mas isso não muda o meu coração. Eu vou continuar sendo irado, eu vou continuar sendo orgulhoso, vou continuar sendo ambicioso, porque nada muda o meu coração. Eu vou ser sempre descontente ainda. Nós podemos repetir trocentas vezes, eu quero parar de me irritar, eu quero parar de me estressar, eu quero parar de impor as minhas vontades aos outros. E aí nós perguntamos, um tigre, ele pode tirar as manchas dele? Nós temos o nosso cachorro lá, ele tem manchas pretas. Será que ele consegue tirar as manchas dele? Não, ele não consegue. Ele não consegue. Da mesma forma, nós tentarmos tirar os nossos pecados com ideias humanas ou jeitos humanos, não vai dar certo. Por isso que nós podemos muitas vezes, quando nós
caímos no pecado, então, por exemplo, da pornografia ou da lascívia, nós podemos tentar ficar longe, por exemplo, vamos ficar longe da internet. Mas, queridos, isso muda o seu coração? Não, não muda o seu coração, porque esse pecado ainda está no seu coração. Não adianta, são coisas terrenas, não vão mudar o seu coração. Parece desesperançoso quando nós olhamos para isso, porque parece que nada que a gente, mesmo que a gente se esforce, parece que nada vai mudar a realidade de que o pecado continua a nos abater, continua a nos destruir. Parece que nada muda essa realidade. Mas a Bíblia diz que existe um jeito, porque Davi experimentou isso. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito, esse nós podemos ler junto. Os irmãos sabem o que é um fruto. Alguns dias atrás nós tínhamos bastante bergamota e laranja, né? Ainda tem. O fruto do Espírito, quer dizer, só o Espírito Santo pode dar, só o Espírito, irmão, só o Espírito Santo pode dar, assim como apenas um pé de laranja pode dar laranja, da mesma forma, somente o Espírito Santo pode dar amor, alegria, paz, paciência, amor, amabilidade, né? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Queridos, há uma sentença aqui. Somente o Espírito Santo pode te dar isso. Não é contar até 10, não é se automutilar, não é subir uma escada de joelhos, não é o tanto que você se esforça para fazer coisas para a igreja, mas apenas o Espírito Santo pode te dar isso. E aí, ok, nós entendemos, ok, eu entendi. Somente o Espírito Santo pode me dar essas coisas. Mansidão, eu preciso ser mais manso. Eu não tenho amor, somente o Espírito Santo pode me dar mais amor ao próximo. Eu não tenho paz, somente o Espírito Santo pode me dar paz. Eu não tenho, eu não tenho domínio próprio, eu não tenho paciência, eu não tenho bondade. Se nós concordamos que apenas um pé de laranja pode dar laranja, e apenas o Espírito Santo pode dar paciência, então, obviamente, só o Espírito Santo pode dar a nós essas coisas. Como que Ele dá, é a pergunta. Eu quero saber como que eu consigo, como que o Espírito Santo pode me dar. Irmãos, o Espírito Santo dá isso através e unicamente da palavra dele. João 8, 31, 32. João 8, 31, 32. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Versículo 2. Então reconhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, queridos, somente a palavra de Deus pode dar isso a nós. João 15:5, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois em mim vocês não podem, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 17:17 também, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus queridos, se você quer experimentar transformação verdadeira, você só pode experimentar isso através da palavra de Deus. Pela confiança nele, você só pode ser outra pessoa se você abrir essa palavra, se você ler essa palavra, se você meditar nessa palavra e crer que somente Deus, através do Espírito Santo, pode te dar isso. Você deve orar pedindo para que o Espírito Santo coloque essas verdades, coloque esses frutos dentro de você. Senão você vai ficar lutando, você vai tentar ir para o psicólogo, você vai tentar, por que eu sou tão irado? Por que eu faço isso? Por que eu sou tão viciado nisso? Por que eu faço aquilo? Você vai virar a vida inteira, tentando,
Mas se você não confiar no Espírito Santo, se você não confiar no Espírito Santo e ler a sua palavra, extrair da palavra de Deus, né, você não vai crescer. 2 Timóteo 3, 15, 17 diz: desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tiago 5, 19 e 20 também diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Então, nosso orgulho, ele morre, o nosso pecado, ele morre quando a humildade vem da fé em Cristo Jesus. Isso é muito difícil para nós entendermos, queridos, porque é muito difícil para nós entendermos. Talvez seja mais fácil entendermos que a nossa justificação vem apenas pela fé, nós não precisamos fazer nada. Da mesma forma, é óbvio que é um esforço conjunto a nossa santificação, nós precisamos nos esforçar, mas queridos, sempre lembre que todas as coisas boas, se você sabe amar, se você sabe perdoar, se você é manso, é porque a palavra de Deus, é o Espírito Santo que pôs esse fruto dentro de você. Ao mesmo passo de que se lhe faltam essas coisas, se lhe falta amor, se lhe falta bondade, só o Espírito Santo pode te dar isso. Somente o Espírito Santo pode te dar essas coisas. Somente o Espírito Santo. Então nós temos 3 passos: ler a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, e peça ao Espírito Santo, peça em oração, peça ao Espírito Santo, peça por misericórdia a Deus, peça, tenha misericórdia de mim, Deus, porque eu não sou amável, eu não sou paciente, eu me anseio por tudo que é problema que vem, eu me anseio pelas lutas da vida, eu estou inquieto, talvez eu esteja orgulhoso. Então ore a Deus, não peça para Deus mudar as situações. Sim, você pode pedir para que Deus ajude as pessoas, para que Deus mude as situações, você pode pedir isso, talvez Deus faça, mas peça em primeiro lugar que Deus mude o seu coração. Medite na palavra, peça ao Espírito Santo, peça a Deus que Ele ponha dentro de você esses frutos, só assim. Peça ao Espírito Santo para que Ele aplique a palavra de Deus no seu coração. Por isso que, queridos, a salvação aqui é mais um passo da salvação graciosa de Deus. Hoje nós falamos sobre 2 solas. Nós falamos sola graça. Queridos, somente a graça de Deus pode fazer com que um coração como o meu seja convertido e tenha os frutos do Espírito Santo. Somente Deus, somente o amor de Deus, quando Ele se compadece do meu coração, somente quando Deus, Ele olha para mim com amor benevolente e Ele diz, eu vou transformar. Isso é graça, querido. Não é o quanto eu consigo me mudar, não é o quanto eu consigo evoluir, mas é sobre Deus mudando o meu coração. Isso é graça. E outra sola é sola Escritura. Somente a Escritura, somente a palavra escrita de Deus, a palavra revelada de Deus pode mudar o seu coração. Amém? Somente assim você vai. Reconheça, em primeiro lugar, que nós não sejamos como Pedro. Estávamos meditando hoje pela manhã. Que nós não sejamos como Pedro. Jesus disse, Pedro, tu certamente me negarás. Pedro disse, não, eu não. Eu conheço, parece que ele conhecia o coração dele. Mas Jesus disse, olha, eu conheço mais o seu coração, você vai me trair. Que nós não sejamos como Pedro e dizer, não, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou cometer isso. Mas sim, que nós venhamos olhar para o nosso coração e dizer, eu sou completamente falho, no que depender de mim eu vou falhar sempre. Mas olhar para Jesus Cristo, olhamos para esse salmo e dizer, Senhor, só Tu pode mudar o meu coração.
É óbvio que nós não ficamos de braços cruzados e dizemos, Senhor, agora eu quero ver o Senhor me mudar. Não é assim, é óbvio. Nós nos esforçamos, nós evitamos o pecado. Não só evitamos, mas nós tentamos fugir do pecado. É sempre essa guerra. Precisamos nos livrar do orgulho, sempre correr longe, longe, corra do pecado, fuja do pecado. Mas saiba que é Deus que opera isso no seu coração.